Civil concluiu a morte do Douglas Rosa dos Santos, de 26 anos. Ele foi assassinado pela própria esposa, Kathleen Xavier, também de 26. Ela agora está alegando legítima defesa, que vivia um relacionamento abusivo e que matou o marido para se defender. Vamos ver a reportagem, enche a tela. A investigação descartou a legítima defesa. A mulher que matou o próprio marido com uma facada vai responder por homicídio. O inquérito policial foi concluído depois que o delegado analisou laudos e ouviu diversas testemunhas que tinham ligação com o casal. A mãe da autora dizia que ela era obrigada a se prostituir para conseguir drogas para o casal, né? E o pai já dizia que ele que era vítima de violência. E fomos ouvir outras pessoas. Verificamos que ele tinha emprego, né? Estava trabalhando aqui no Londrina já há 5 meses. Ele não faltava. A única vez que ele faltou foi porque ele tinha que. Ela saiu na sexta-feira e voltou somente na segunda-feira. Ele não tinha com quem deixar as crianças, né? E verificamos que isso era recorrente. Era comum dela sair numa sexta-feira e voltar somente no domingo ou na sexta-feira. Tanto aqui em Londrina como na cidade de Bandeirantes. Verificamos também que ela tem algumas situações já na adolescência em que ela fez ameaça para outras pessoas utilizando faca, ou seja, faca para ela já era um cotidiano dela. E naquele dia ela acabou atingindo ele com um golpe de faca na região do pescoço, né? Após uma discussão ali frívola do casal, ele acabou indo ao óbito no local em razão dessa hemorragia. O crime aconteceu no dia 9, um domingo, na casa onde o casal morava no conjunto Chefe Newton. Kathleen desferiu uma facada contra Douglas Rosa dos Santos, de 26 anos. Socorristas do SEAT e equipe médica do SAMU foram acionados, mas ele não resistiu ao ferimento grave no pescoço. No dia do assassinato, o pai dele contou que o relacionamento era conturbado e que a culpa seria da esposa por um suposto vício em bebidas. Não tinha boca para nada, sabe? Dificilmente você vê ele discutir essas coisas. O negócio dele era trabalhar. Era contar as novidades do serviço, as coisas que ele fazia no serviço, né? Mas o problema, aí dentro de casa, a família dele já era mais problemática, né? Por causa da mulher, né? Porque a mulher é uma tranqueira, cara. A mulher dele não vale nada. O casal morava em Bandeirantes antes da mudança para Londrina 4 meses atrás. Os dois estavam juntos há 11 anos. A defesa da mulher nega as acusações. No dia dos fatos, ela chegou na casa e o marido estava usando droga. Como tinha acabado a droga dele, ele queria que ela fosse buscar mais droga. Ele é usuário de droga. E nesse momento ela falou, não, o dinheiro que eu tenho é para comprar as coisas para as crianças. E aí ele começou a agredir ela, na loucura da droga. Começou a agredir, ela está toda machucada, com os braços roxos. Inclusive temos fotos no processo. E o que aconteceu? A única forma que ela teve para cessar aquela injusta agressão foi uma faca. A versão apresentada por ela não convenceu a polícia. Ela já tem um histórico de uso de drogas. Dizem que ele também usava eventualmente drogas, mas a questão é que ela realmente era violenta com ele. Inclusive, há outras situações nós verificamos no passado em que a polícia militar foi chamada porque ela estava agredindo o Douglas, só que o Douglas não quis representar. E como eu disse, já no passado também ela já fez ameaça para outras pessoas utilizando faca. O crime foi cometido na frente dos 4 filhos do casal, todos pequenos. Após a morte do homem, eles estão sendo acompanhados pelo Conselho Tutelar e psicólogos e estão morando com os avós. Aqui em Londrina, os avós paternos estão cuidando das crianças, né? São 2 meninas de 7 e 8 anos, né? E a bebezinha, né? Lá em Bandeirantes também o Conselho Tutelar acompanhou as crianças, porque em razão porque como eu disse, a mãe não era muito presente no cuidar das crianças. Testemunho indica que o Douglas cuidava muito mais das crianças do que a mãe. E verificamos realmente, ouvindo os testemunhos, que esse fato procede. As crianças hoje estão bem, eu tenho certeza que estão melhor cuidadas pelos avós paternos do que pela mãe. Na verdade, o contato da mãe com essas crianças é até prejudicial para elas. Desse caso que chocou Londrina, eu vou para um outro também registrado na Zona Norte, num curto intervalo de tempo. A morte da dona Luísa, de 88 anos de idade, foi vítima de um latrocínio, um roubo seguido de morte. O Pedro Marconi atualiza pra gente essa situação, até porque o laudo do ML contradiz a versão dada pelo assassino, né, Pedro?
Parra, o laudo do IML, que foi entregue à Polícia Civil, mostrou que a dona Luísa foi assassinada por esganadura pelo Anderson, ou seja, ele a enforcou até a morte dessa idosa de 88 anos. O Anderson, que era o inquilino dela, ele que ganhou a confiança não só da idosa, mas também da família dela e, segundo a Polícia Civil, se aproveitou desse contato mais próximo com a idosa e também com os familiares dela para roubar. E aí, 2 dias antes dela ser assassinada, há cerca de 10 dias, a porta da casa já havia sido arrombada, já havia sido, na verdade, destruída na tentativa de invasão, mas não deu certo. E aí, o que a polícia também acha é que o Anderson tinha premeditado o crime e aí, quando teve oportunidade, fez a questão de furtar o carro dela, também a televisão, mas acabou pego por essa idosa no flagrante e a matou para que não fosse denunciado, mas acabou preso e agora então indiciado pelo latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Nós conversamos com o delegado João Reis, ele que cuida da delegacia de homicídios, e deu mais detalhes em relação à investigação, também à conclusão desse inquérito. Vamos ver. Identificamos depois que foi subtraído um televisor, havia uma quantidade de dinheiro, R$120, e um cartão bancário da vítima que também foi subtraído, né? Ouvindo ele alegremente que realmente entrou no local para subtrair, foi surpreendido pela idosa, e a idosa disse que ia chamar a polícia, então ele acabou dizendo que teria asfixiado com travesseiro, mas na verdade a causa da morte foi esganadura, ou seja, ele apertou o pescoço da vítima com as mãos. Até isso pode explicar aquela questão das lesões ali na cabeça da vítima. E também fomos analisando os contextos. Ele tentou uma aproximação com a idosa. A idosa era bem reservada, não dava muita liberdade para as pessoas, mas acabou se aproximando dele, acabou se aproximando da idosa, convenceu ela a comprar um carro, né, para fazer o transporte dela. Ele também utilizava o carro. E aí ele acabou se aproximando dela. Inclusive, ele tinha segundas intenções, porque ele disse para a idosa que tinha intenção de se separar da esposa para ficar com ela. E ela disse que não, que ela não tinha o mínimo interesse, né? Ele era inquilino, podia transportar ela, mas ela não tinha o mínimo interesse. Então, ou seja, ele tentou se aproximar dela para conseguir alguma vantagem financeira.